Fala, turma, tudo bem? Estamos aqui nesse primeiro episódio incrível do meu lado aqui, Israel, e hoje a gente está recebendo quem, meu irmão? Primeiro, se apresente, né, Israel? Bem-vindo aqui ao Go InovaCast, nesse novo formato, nesse novo episódio, nesse novo capítulo. Novo estúdio também ou não? Porque normalmente a gente gravava em outra, hoje a gente tá num diferente aqui. Eu achei muito massa, inclusive. Acho que o Marcos também gostou. Enfim, obrigado pelo convite mais uma vez. Acho que eu já sou de casa aqui, né? Certeza. Já participei de outros aqui, então sempre muito massa conversar com você. A gente sempre aprofunda nas questões aí, até levando filosofia junto, ética também. Então é muito massa sempre discutir tudo. Tenho certeza que vai ser um papo muito bom falando sobre VC, sobre Venture Capital, sobre investimentos em startups. Acho que o empreendedorismo é o melhor programa social, eu costumo falar isso, né? Então, acho que é uma coisa massa pra gente falar, que é a coisa que tem mais impacto, assim. Hoje em dia, com internet e tudo mais, todo mundo tem a oportunidade de criar uma startup, criar um negócio, né? Então, acho que é importante a gente falar sobre isso sempre que tem a chance. Super show! E hoje a gente está aqui falando sobre empreendedorismo inovador, porque Goiás também pertence ao Vale do Silício. Nós somos, na verdade, o Vale do Silício. O Vale do Silício nos Estados Unidos é uma extensão de Goiânia, não é isso? Sim. Mais ou menos. Quase igual, né, Marcos? E hoje a gente está aqui com um dos Venture Capitalists, um dos primeiros que formaram aqui na nossa cidade, Marcos Bernardo. Muito bacana você estar aqui, muito obrigado por você ter aceito. Vamos ter um papo super bacana, Marcos. Obrigado, galera. Agradeço o Marcos Ferreira, Israel, pelo convite. Satisfação enorme estar aqui com vocês no InovaCast Goiás. Um estúdio belíssimo, viu? Parabéns pela organização. E num tema tão fantástico aí, tão global, né? Tão atual. Eu milito aí há quase 20 anos esse ecossistema aí de empreendedorismo e inovação, então vai ser muito legal compartilhar minha experiência com vocês aqui hoje. Porra, incrível. Quer puxar aí, Israel? Puxa a primeira pergunta aí pra ele, porque é bacana. Ué, eu acho que seria massa, porque assim, ó, eu conheço superficialmente ainda o Marcos e a Sirius também e tal, então seria Gintech, eu vi que o Marcos tem um ecossistema em torno dele e esse ecossistema dele tá inserido no ecossistema de Goiás e tal. Então, antes de entrar na parte mais ampla, conhecer a pessoa, né, o CPF primeiro, legal. Saber do Marcos. Então, eu sou o Marcos Bernardo, sou administrador e contador, tenho especialização em gestão da inovação, tive a oportunidade de fazer intercâmbio no exterior, de morar em São Paulo, fazer faculdade em São Paulo, formei na PUC em administração, contabilidade e auditoria na Faculdade Trevisan, e foi uma experiência muito boa morar em São Paulo. Participei da empresa júnior da PUC, e ali eu tive a primeira experiência com empreendedorismo, né? Além da minha família, que também tem uma empresa de engenharia, e sempre eu fui preparado para ser um sucessor, né? Para dar continuidade aos negócios da família. Então, o meu core business é engenharia elétrica, tá? Apesar de eu ser administrador, contador, minha família vem desse segmento, do agronegócios também, que sempre aqui é um investimento dos goianos, né? Eu falo que é bem característica aqui do nosso estado, quando alguém ganha um dinheirinho lá, comprar uma terra, depois, né, um gado, plantar soja, né? É o estilo goiano de ser. E aí eu ganhei gosto pela inovação justamente durante o período da empresa júnior, porque eu fui do administrativo financeiro, fui do marketing, pesquisa de mercado, e onde eu me achei foi no P&D. Que incrível. Então eu já me achei assim... Uma inovação mesmo. Eu já era disruptivo, eu já queria fazer melhorias, eu já fazia esse diagnóstico e para a gente dar um upgrade ali no que a gente estava oferecendo para o mercado na época, os produtos e serviços lá da consultoria. Marquinhos, só explica para todo mundo o que é P&D, para a gente descomplicar pesquisa um pouco e desenvolvimento. Desculpa Perfeito. aí, galera. Porque show. Empresa júnior legal é que ela funciona como uma empresa convencional e departamentalizada. Uhum. E aí você tem a oportunidade de fazer tipo um trainee, de rodar vários departamentos e você se achar em algo específico. Onde eu me achei foi no P&D. Perfeito. Né? Então eu retornei para Goiânia, trabalhei com a minha família, e aí a gente começou a se envolver com a associação comercial lá de Aparecida de Goiânia, a SIAG. Eu fui o primeiro presidente da SIAG jovem. Então, depois da empresa júnior, a gente ainda montou uma entidade jovem, com o apoio do Marduque Duarte, que hoje está lá no conselho do agronegócio da FIEG, com o Rafael Lousa, com o Tiagão lá da SIEG, né? O Thiago Peixoto e o Paulinho, depois o Paulinho do Vale, né, também um cara brilhante, depois o Diego da Trinos, ou seja, foi uma série de lideranças empresariais que foram surgindo do movimento de entidades jovens, né? Legal. Lá da SIEG, da SIAG, da FIEG, e então sempre esse movimento ele formou muita gente boa, né? E nessa época a gente tinha uma ligação muito forte com o governo do estado. Eu participei do comitê da Copa do Mundo aqui em Goiânia,
A gente já percebia que já estava viciado o processo, entendeu? Que o Blairo Maggi e o Lula já tinham combinado e que Goiânia ia acabar ficando de fora pela proximidade com Brasília. Mas isso inseriu a gente dentro da prefeitura, dentro do governo do estado, dentro do Sebrae, né? Nessa época a AGE era muito atuante também. E aí eu fui indicado pelo conselho da SIAG, de ex-presidentes, para ser secretário de Indústria e Comércio do Maguito Vilela. Isso em 2009. Então você foi pro lado político, realmente. Aí depois assim, me indicaram uma secretaria de Indústria e Comércio que era indicada pela Associação Comercial e pela proximidade que meu pai tinha na época com o Maguito Vilela, que a gente trouxe o Movimento Brasil Competitivo aqui para Goiânia, para Goiás, junto com o Pedro Bittar. Fizemos uma agenda estratégica para Aparecida de Goiânia e aí começou o desenvolvimento chinês de Aparecida de Goiânia. Né? Show, que deu aquela explosão, A né? explosão chinesa, aquele efeito manada que nós fizemos para Aparecida, que foi tudo através de PPPs, parcerias públicos-privadas que nós fizemos. Nós criamos uma associação de cada polo e a prefeitura desenvolveu os projetos para que a gente levasse infraestrutura para os polos empresariais. E isso era baseado em incentivos? Não, a gente doava o terreno, era um termo de cessão e uso, né, do terreno, só que a empresa tinha muita especulação imobiliária, o cara não construía, justificava que não tinha infraestrutura, então a gente falou, olha, daqui para frente a gente vai fazer um orçamento de quanto a gente precisa de investimento de infraestrutura, a prefeitura vai entrar com metade, os outros empresários vão entrar com metade, de acordo com o rateio do tamanho da sua área, do terreno em relação ao polo. E quem não concordar, ou comercializa a sua área e a gente coloca alguém que tem interesse de construir e pagar pela infraestrutura. E assim foi. Perfeito. E aí que a gente criou as condições, o ambiente de negócios, para que todos acreditassem e fizessem seus investimentos em Aparecida de Goiânia. Então foi um período muito legal, de muito aprendizado. A gente criou os APLs, Arranjos Produtivos Locais de Cosméticos, a gente criou a incubadora 3D, o projeto do Polo Tecnológico de Aparecida, que depois acabou sendo alterado. A gente desenvolveu o projeto do Aeroporto Executivo de Aparecida, o Antares, que hoje virou uma realidade. Então, foi um período muito bacana, de muito aprendizado entre 2009 e 2012, quando eu fui secretário do Maguito, que eu participei de muitas reuniões em Brasília, a gente teve um networking muito grande, que eu visitei o Brasil e o mundo conhecendo polos tecnológicos. E foi daí que veio, né, o meu aprendizado ideia. de tecnologia e inovação, que a Secretaria de Indústria e Comércio também respondia por tecnologia e inovação, e foi uma área que eu me achei, né, que eu me encontrei novamente. Cara, aí a gente virou vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos para Ciência e Tecnologia, eu virei conselheiro do Ministério de Ciência e Tecnologia, e aí a gente começou uma carreira que mesmo depois que eu saí da prefeitura, eu ainda atuo até hoje, que aí a gente aprendeu como ganhar dinheiro, né, fazendo tecnologia e inovação, daí veio o Venture Capital, daí veio os investimentos em startups, o Hub Gintech lá no Goiânia 2, o Polo Tecnológico que a gente lançou agora em abril. Então, eu virei também especialista em polos, viu, gente? Então, startups e polos empresariais é comigo mesmo. Cara, que incrível. Eu sabia só a metade disso daí. Não, nem metade, na verdade. Olha só que trajetória incrível. Quando você se achou ali dentro da inovação no governo, isso você alavancou e você não viu uma dificuldade de trazer isso para Goiás, não? Você achou que isso fosse ser o próximo passo mesmo? Como que você se sentiu em relação ao governo? Porque a gente sabe que a inovação dentro do governo é um pouco mais difícil, não é isso? O Israel falou do livro do Ciano aqui, né, que é conhecido dele e que trabalhou muitos anos com íris. E trabalhar com íris e com Maguito tem essa vantagem, ele te dá autonomia e te dá a retaguarda. Então, Nossa, quando você tem legal. autonomia para fazer o trabalho e ainda você tem o retaguarda do Maguito e do íris para te abrir portas, tanto em Goiás quanto em Brasília, fica bem mais fácil trabalhar. Legal. E aí eu descobri que eu tinha mais capacidade do que eu sabia e que o governo me proporcionava mais poder do que eu imaginava. Então também você tem que saber lidar com o poder, porque Perfeito. a caneta realmente ela pesa bastante. Então foi um período muito legal, muito aprendizado, mas que eu voltei para a iniciativa privada para conseguir absorver essa oportunidade de negócios. Então eu tive muitas oportunidades dentro do governo, mas eu fui garçom. Eu não ganhei dinheiro sendo secretário. Eu servi a população, servi o meu município. Depois eu fui ganhar dinheiro sendo empresário, né, no setor privado. Entendi. Isso é super interessante, né? Eu lembro que eu participei de uma hackathon do governo de Goiás, na época do Marconi ainda, e aí a gente, enfim, é bem parecido com o GovTech, que é um programa que está tendo lá no Hub Goiás agora,
E foi bem interessante porque a gente teve um facilitador lá que ele falou uma coisa que ficou marcada na minha cabeça e inclusive está sendo usado hoje em dia no meu pensamento sobre carreira, sobre aproximar do Hub Goiás ali, né, de ser mentor das startups, que é o negócio do impacto. Então, assim, eu queria falar sobre isso, mas também queria que você falasse se você também concorda com isso, que é tipo assim, o setor privado ele tem mais disrupção, igual você falou, tem mais liberdade para esse tipo de inovação surgir, mas o setor público parece que ele tem uma pegada mais de impacto mesmo. Você consegue impactar mais gente ali com as suas iniciativas. Você concorda com isso, Marcos? Então, quando eu fui secretário lá em Aparecida de Goiânia, a gente percebe que realmente quando você está no governo, você tem um potencial de fazer muitas coisas, né? A gente, na segunda parte da minha trajetória, quando eu fui para a iniciativa privada de novo, voltei para a minha empresa e que o Grupo Tropical Urbanismo me convidou para o projeto Goiânia 2, a gente tinha muitas dúvidas de como realizar isso no privado. Porque naquela época não existia uma cultura de inovação aqui em Goiás. O pessoal é bem uma inovação fechada aqui, o pessoal não é muito de fazer colaboração, não é aquele ambiente de Floripa, do Vale do Silício, que todo mundo é colaborativo, que todo mundo é competitivo. Perfeito. Né? E isso acaba também sendo um darwinismo aqui de Goiás, porque realmente quem tem sucesso aqui tem sucesso em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Então acho que o goiano é muito competitivo. E ele tem entre um ego, ele mesmo, né? Entre eles mesmos, né? Então a gente tem uma dificuldade, às vezes, de cooperação aqui, de colaboração. A galera é muito sangue nos olhos, né? E às vezes até pensa muito no umbigo. Né? Essa é uma característica, talvez uma crítica que eu faço aos goianos, porque isso tira o cooperativismo. Perfeito. Tira aquela visão associativista. Por isso que a gente tem uma dificuldade em Goiás de trazer os empresários para dentro das entidades de classe. Né? A gente percebe isso lá no Pacto Goiás pela Inovação, que tem muito governo, muita universidade, muitas entidades e poucas empresas. Perfeito. Né? É uma característica do goiano. Né? Então, por isso que a gente fomenta muito esses APLs, esses clusters, associações, porque é uma forma da gente tentar unificar o discurso para a gente ser forte politicamente, para a gente conseguir fomentar as PPPs. E aí que está a vantagem de Aparecida de Goiânia em relação a outros municípios. A associação comercial é forte, ela é unida e ela tem interlocução com o governo, tanto municipal quanto estadual. Por isso que a Aparecida está bombando. Tão rápido, né? Tem uma agenda, tem um planejamento, independente do prefeito, aquele planejamento está em andamento, está sendo executado, porque tem uma associação forte por trás que está junto com a prefeitura nesse desenvolvimento econômico. Marquinhos, eu fico pensando o seguinte... Pode chamar de Marquinhos, claro, cara? Por favor, Marcos. Eu fico pensando o seguinte, quando você fala que existe a parceria público-privada, quando você comenta sobre o cooperativismo, que eu também acredito muito nisso, né? E a inovação, ela traz essa forma de ver as coisas, você entende assim que talvez hoje formar uma empresa ou fazer uma empresa, uma startup, começar ou iniciar, você tem que ir por esses caminhos necessariamente para facilitar? Boa pergunta. Aí eu vou para as bases do ecossistema. Eu trabalhei na Rede Goiana de Inovação, fui vice-presidente e depois eu sou conselheiro da Funtec, que é a Fundação Tecnópolis, que aporta em todas as incubadoras do estado de Goiás. Todas as incubadoras das universidades e prefeituras estão na Rede Goiana de Inovação. A gente fez um projeto para que a Rede Goiana de Inovação também tivesse um olhar para parques tecnológicos, para PLs, né? Então, nessa época a gente trouxe a ACE aceleradora para Goiânia. Foi a primeira aceleradora aqui do Centro-Oeste. E nós criamos o primeiro Venture Capital, que foi a ACE Goiânia. Tá? E foi muito bacana porque a gente juntou ali 10 investidores. A gente juntou alguns outros investidores para investir no hub de inovação. Ali a gente acelerou 5 startups, né? E foi um momento que tanto o Gintec quanto o Sebrae investiu muito no ecossistema. A gente aportava aí mais ou menos 500 mil por ano só em fomento de ecossistema e o Sebrae mais 500 mil com a pré-aceleração e tudo mais. Então eles faziam a pré-aceleração, os melhores a gente lá investia. Entendi. Então foi um movimento de escada mesmo para formar, né, o bootstrap e depois o pré-seed e o seed. Então, tipo, a gente comprou o risco do Vale da Morte, digamos assim. Perfeito. Existia uma curadoria muito forte da ACE para validar,
para tracionar a startup, para que os líderes dessas startups conseguissem realmente, efetivamente faturar, conseguissem ser growthaholics, que a gente brincava na época, né? Aí tinha uns ditados muito legais, assim, de motivacional, né? E aí a gente teve a oportunidade para Israel em 2017. Foi uma experiência fantástica. A gente viu por que Israel domina o P&D do mundo, né? Educação, educação, educação é gente, gente, gente. Eles medem as universidades por prêmio Nobel, né? A primeira incubadora por prêmio Nobel, a primeira incubadora do mundo foi inaugurada em Jerusalém, tá? E assim a gente visitou lá. Os patronos foram Albert Einstein e Freud, né? E Sigmund Freud. Eles inauguraram a incubadora de Jerusalém. Então, os judeus sempre tiveram essa característica de serem muito caxias aí, né? De falar vários idiomas, de perfeccionismo, de QI alto. E então, hoje realmente... De dinheiro também, né? O Muro das Lamentações, na verdade, não chama Muro das Lamentações, chama Western Wall. É o Muro do Ocidente. Então eles consideram que dali para cá é Ocidente e que os judeus lideram o Ocidente. Porque no Oriente já tem os chineses. Então eles não iam ser competitivos com os chineses. Eles têm essa visão. Cara, então todas as patentes que eles fazem é para a Europa e Estados Unidos. Eles não querem nem saber da China, porque eles sabem que a China não protege propriedade intelectual. E porque chinês acha que ninguém cria nada. Tudo já existe. Né? Tudo é de todos. De tudo achar é de todos. que todo mundo cria alguma coisa, coisa de ocidental, porque ele que criou tudo, né? Todas as patentes e não sei o quê. Então isso é muito legal, porque Israel primeiro fomenta o P&D e vai vender essa patente na Europa e nos Estados Unidos para depois escalar mundialmente. Então tudo que você vê de tecnologia na Europa e nos Estados Unidos não foi criado pela Europa e nos Estados Unidos, foi criado pelos judeus. Tudo que você vê na Holanda, desde da semente das plantas, aquela greenhouse, aquelas estufas, toda aquela canalização, tudo aquilo lá, parece o Jardim do Éden, foram os judeus que... É inteligência judaica ali, cara. E é criado em Israel e exportado? Foi da Espanha e Portugal na época e foi para a Holanda. Então a Holanda sempre absorveu os judeus, por isso que os bancos foram criados na Holanda, as grandes pinturas, as navegações, Veneza, sempre estiveram por trás do financiamento privado, né, da economia. Isso aí é um insight interessante. Então, quando você abre as portas para as pessoas disruptivas, para o ecossistema de inovação entrar, ou seja, absorver os judeus nesse caso, você acaba tendo liberalismo econômico. Prosperidade. Né? A gente só tem startups, inovação, tecnologia com liberalismo econômico. Com ditadura a gente não faz isso. É verdade, né? Porque o que a China está fazendo é um Big Brother, né? O George Orwell, né? 1984, né? Que tentar vigiar todo mundo, mas não adianta. O mundo capitalista, o liberalismo, ele é fundamental na criação, né? Não adianta você querer controlar tudo. Por isso que a China está tendo problemas lá imobiliários, né? Eles criaram um mercado de construção civil que não existia, né? Um crescimento acelerado que talvez não era tão acelerado assim. O pensamento libertário fala muito sobre o mercado funcionar apesar do Estado, né? Muita gente acha que o Estado é que cria as condições, mas na verdade é o contrário, né? O livre mercado continua funcionando apesar do Estado, com as distorções do Estado, ele continua seguindo. Né? O que eu fiquei encantado lá em Israel é que empreendedor em Israel, ele já tem mais de 40 anos. Você não vê nenhum jovem empreendedor na incubadora lá em Israel, porque ele acha que depois dele terminar o segundo grau, ele vai para o exército. Ele fica um ano no exército. Ele sai do exército, ele ganha um dinheiro que ele pode viajar o mundo todo, o ano sabático de todo judeu. A maioria dos judeus tem um sonho de vir para o Brasil conhecer o Carnaval de Salvador e Florianópolis. É o sonho de todo judeu. A praia e o carnaval. Isso, é o sonho de todo judeu é vir para o Brasil. É impressionante como a gente é querido lá. E aí eles acham que depois disso eles vão trabalhar. Ou então eles vão para uma universidade. Eles vão fazer uma carreira numa empresa corporativa. Só depois ele ser bem sucedido nessa carreira empresarial, corporativa, que ele se sente apto a fundar uma startup. Que interessante. E aí ele vai para dentro de um laboratório de uma universidade incubar um projeto.
E a sua opinião sobre isso? Por exemplo, aqui em Goiás e no Brasil em geral, a gente tem muito uma pegada de jovens, né? Você falou de Exatamente. associações de empresários, associação comercial jovem e tal, sempre tem essa pegada. Você acha que a gente está invertendo as coisas? Uma hora a gente vai definir isso, vai descobrir que Exatamente. esse é o jeito certo de A gente fazer? está invertendo. O cara tem que fazer primeiro uma carreira empresarial, ele tem que ter um conhecimento prático, não é só teórico, ele tem que ter experiência de vida para depois ele empreender. Até porque ele já começa mais estável, né? De uma forma mais tranquila. E aí isso facilita muito a questão da credibilidade que ele vai se formar. Ele vai aprender com os líderes empresariais do estado de Goiás. Ele vai aprender, que nem o Wilder aprendeu com o Alexandre da Molde, né? E vários outros assim. A gente percebe que os grandes líderes tiveram tutores. Perfeito. E aí, em certo momento, ele desliga da empresa e monta seu próprio negócio. Então, isso é uma característica do ecossistema, do ambiente de negócios. Então, eu vejo assim, dentro da UFG, a gente descobriu que o que eles fazem de melhor é P&D, não é startups. Por quê? Porque eles precisam de um financiamento privado para desenvolver uma pesquisa aplicada para gerar um valor para aquele negócio. Isso não é startup, isso é um venture builder. A empresa bota uma grana para você desenvolver para ela, e aí o pesquisador está realmente gerando valor. Antigamente ele só ia para o CNPq fazer uma bolsa e ficava fazendo pesquisa básica. Sim. Que não tinha aplicação prática, por exemplo. Isso, Ou que aí não... o Bolsonaro secou os recursos do CNPq, acabou com aquela mamadeira que existia, né, de bolsa para professores fazer pesquisa básica, e aí as universidades teve que ir atrás do financiamento privado de pesquisas. E hoje o UFG tem o Centro de Excelência em Inteligência Artificial, que tem mais de 50 projetos com empresas, e só não tem mais porque não tem mais pesquisador. Eu entendi. E então, assim... Então, tem empresa, tem... mercado, né? Tem empresa, tem demanda por isso, E tem não- capital, mas não Isso. tem pesquisador. Então, todos o INF, né, que é o APOEMA, que é o Centro de Excelência de Inteligência Artificial da UFG, ela trabalha projetos de pesquisa aplicada. E hoje toda a formação dela, desde a fábrica de software para atender as empresas. Hoje todos os alunos da UFG estão empregados no mercado. Falta mais vagas, entendeu? Porque todos os alunos estão empregados e muitas vezes eles nem terminam a faculdade porque eles já têm uma carreira tão bem sucedida que eles não precisam de diploma. Olha só que interessante, Então cara. virou realmente uma transformação digital ou de transformação de carreira, o curso de É onde a gente de fala que o engenharia da computação da empreendedorismo ele UFG. realmente pega e ele faz acontecer a transformação, a melhor, como você disse, a social, né? É pelo empreendedorismo. É, E demais. engraçado que esses pesquisadores não querem montar o seu negócio, eles querem trabalhar para as empresas, eles querem ter essa liberdade de atender várias empresas e não ele querer empreender o seu próprio negócio, Uhum. porque ele já está sendo demandado. Então, a gente tem que entender a realidade do mercado e não forçar um empreendedorismo. Mas Né? Então, assim, hoje esses caras que estão atendendo as empresas, eles poderiam estar atendendo startups da UFG. Sim, mas startups, elas pagariam por isso? Elas teriam condições para isso? Isso realmente ia transformar num grande negócio? Ou realmente o melhor é atender as empresas que já têm uma demanda, que já têm um capital, que já têm um projeto, tem lei do bem, tem como financiar isso, e aí sim você gera o desenvolvimento econômico. Então a UFG, a partir do momento que ela focou em P&D e não em startups, ela está tendo sucesso. Cara, que incrível. Interessante saber o lugar e saber o timing das coisas também, né? A gente falou da idade aqui. Eu tô com 33 anos, não sei a idade de vocês de cabeça, mas vocês percebem que, olhando para trás, talvez isso aí fez muito sentido para mim. Tipo assim, de explodir a cabeça mesmo. Porque, olhando para trás agora, dá para você ver que agora que eu tô começando a entender algumas coisas para começar a falar assim, não, acho que eu tenho a capacidade de montar um negócio. Sendo que lá atrás, as tentativas, muitas delas vão bater na cabeça na parede por causa disso. Você simplesmente não tem noção corporativa, você não tem... Você falou um negócio no começo que foi muito interessante, que eu até anotei aqui, que é o startupeiro, ele vai em diversas áreas, né? Quando você tem a oportunidade de trabalhar em diversas áreas, isso é muito bom, enriquece muito, não só seu currículo, mas a sua prática mesmo, né? A sua experiência. Então, e teve um negócio interessante que aconteceu há alguns dias, a gente, na empresa, né, ano passado, na verdade, a gente falou assim, vamos contratar mais algumas pessoas e tal, e a gente foi olhar alguns currículos e normalmente vem pessoas jovens e tal, e começou a aparecer alguns currículos de pessoas de mais idade, tipo 40 anos, que a gente, agora, depois dessa conversa, tá parecendo assim, que é um menino, né, se você pensar em Israel, é uma pessoa que está começando.
E na mentalidade de startup no Brasil, a gente tem essa pegada meio assim, provavelmente são os jovens que deveriam mandar, que estariam mandando esses currículos. E aí o nosso CEO na época, o Jonatas, falou assim para mim, Israel, se você pudesse contratar o Israel com 18 anos, ou o Israel de agora com 31, por exemplo, 32, você contrataria qual? E eu falei, com certeza o de agora, né? Porque eu tenho muito mais bagagem e tal. Ele falou, pois é, as empresas têm descartado muito esse pessoal, mas na verdade eles estão descartando a senioridade, que é muito válida para startup em qualquer fase, né? Mas especialmente uma startup que está tentando tracionar, ou até está buscando escala, é melhor que ela traga pessoas sênior assim para ela romper mais, né? Então, acho que as empresas precisam olhar para isso também, né? Aí a mentoria que você falou, aí que entra a mentoria. A mentoria é alguém que já fez aquela jornada, né? E que vai passar parte da experiência dessa jornada para o empreendedor que está começando, né? Então, os embaixadores da inovação tem isso, o próprio Founder Institute, que né, você participou, também tem essa parte da mentoria que é muito forte, que eu acho que a melhor parte do Founder é os feedbacks, né, dos mentores que são empresários bem-sucedidos de mercado. E eu acho que o que falta é a gente digitalizar o Sebrae. Existe muito projeto bom no Sebrae analógico. Então, enquanto não tiver um estúdio de prototipagem, a gente não tiver um Innovation Lab com programadores, dentro do Hub Goiás ou dentro do Sebrae, a gente vai continuar fazendo um empreendedorismo analógico sem ser de base tecnológica. E é isso que acontece em Floripa. O Sebrae Tech, ele digitaliza os negócios. Então, verdade. eles sabem usar o Sebrae Tech. Aqui em Goiás, nós não sabemos usar o Sebrae Tech. Nós não divulgamos o Sebrae Tech. A gente faz hackathon, Startup Weekend e não temos um estúdio de prototipagem para atender esses empreendedores. Marquinhos, mas você falou lá de Floripa, e eu tive a oportunidade de estar lá agora. Lá tem a associação... ACAT. Isso, a ACAT, né? A Catarinense de Tecnologia. É incrível aquilo lá, mas é uma associação privada. É uma associação que as pessoas do mundo da tecnologia se juntaram e se uniram ali. E hoje é uma mini cidade. Cara, é um campus gigantesco e é uma coisa incrível. Assim, dá vontade de você ficar lá. E eu tenho certeza que se a gente morasse lá, É um a gente shopping da ficaria lá. inovação. E aí eu sei que a Gintec, ela se propõe a algo nesse sentido, ou vocês tinham uma visão nessa, até quando agora abriu o campus tecnológico, né, a área ali para outras empresas de tecnologia e tudo mais, vocês têm esse tipo de visão também para Goiás? E você acha que isso é uma coisa que Goiás está pronta para receber, assim como a gente vê em Santa Catarina? Melhor pergunta do dia, viu, Marcos? Obrigado pela pergunta. Atualmente eu sou presidente da ACESPRO, Associação das Empresas de Tecnologia do Estado de Goiás. Show! E a ACESPRO Goiás, ela faz parte da Federação ACESPRO, que tem outras 19 regionais no Brasil. Lá em Santa Catarina, a ACESPRO Santa Catarina chama-se ACAT. Então entendi. nós fazemos parte da mesma rede, nós estávamos em Brasília, inclusive na reunião do Softex, do Conselho de Administração Softex com o MCTI, eles prestando conta de todos esses programas governamentais, como Conecta Startup, né, como eles têm vários programas também de certificação de software, muito interessante, que chama MPS Brasil. Eles têm programas de qualificação de mão de obra com o Ministério do Trabalho, de letramento digital. Então, são vários programas, né, para estruturar justamente essa cadeia de TI no Estado, né? Incrível. Então, a gente foi buscar essas melhores práticas e trazer para cá. Quando a gente iniciou o Gintec, a gente fez um estudo de viabilidade técnica e econômica com a Fundação CERT, que é quem está por trás do MID tecnológico, que está por trás da incubadora Celta, que é uma das melhores incubadoras de prototipagem do Brasil. Todos os protótipos mais magníficos, inclusive a urna eletrônica foi criada dentro dessa incubadora Celta, que pouca gente conhece em Florianópolis. É como se fosse o laboratório de prototipagem de Santa Catarina. É fantástico o que é criado nesse local. O MID tecnológico da CAT começou com uma incubadora do Sebrae com a CAT, né? Era num prédio pequenininho do Sebrae lá no centro, até eles criarem aquela potência na SC 401, que é o ACAT hoje, que é o Hub ACAT, que onde está o MID tecnológico, que é a melhor incubadora da América Latina. Eles têm uma metodologia de aceleração que é fantástico. E todas as empresas aceleradas por eles viram empresa de TI. Então você está fomentando centenas de empresas de TI por ano através do Centelha. E aí o Sebrae Tech, ele fomenta o Centelha também, que é aquela verba de R$60 mil para você prototipar o seu MVP,
que é a base, né, do Centelha, que é aquele, inclusive a FAPEG aqui em Goiás também faz o edital do Centelha, só que eles dão as condições para que essas startups estejam dentro de uma incubadora com o Centelha, que eles estejam prototipando para que eles possam faturar e virar uma empresa de TI. É o que a gente não consegue fazer em Goiás, que é esse vale da morte que a gente chama. Entendi. E muito disso é porque o empreendedor não conhece de programação. A gente está lidando com empreendedores imaturos, sem experiência de mercado necessária para empreender. Perfeito. Então, lá em Florianópolis, 52... Mas rapidinho, não precisaria ser necessariamente programadores virarem empreendedores, só os empreendedores encontrarem co-founders que sejam de tecnologia? Não, aí você tem que ter o que eu falei, que é o laboratório, o estúdio de prototipagem, a fábrica de software, porque senão não vai para frente. Lá em Israel, também já existem esses laboratórios de programação e prototipagem dentro das universidades para que o empreendedor não tenha que fazer isso. Mas se a gente não tem aqui, ele tem que aprender. Todos os empreendedores que eu investi, eles tinham um startup Software as a Service, um SaaS, que é a nossa tese de investimento. Aí o cara chegava com uma brilhante ideia lá do SEI da UFG, mas era analógica. Eu não invisto em empresa analógica, eu só invisto em empresa em SaaS, baseada em software, que é o conceito do MVP, numa economia digital, e que tem o conceito de escalagem, né? O mesmo MVP você atende todo o mercado. Então, às vezes falta também para o empreendedor entender qual que é a tese de investimento do Venture Capital. Então, a gente fica fomentando um monte de startup que não está na tese de investimento do mercado. Aí, lógico que não vai achar investidor. Então, você também tem que fazer uma engenharia reversa. O que o mercado está querendo? Qual que é a tese daquele veículo de investimento? E hoje as plataformas que tem muito hoje, né? Que você vê, plataforma lá tem a tese dele de investimento. Você tem que se enquadrar naquela tese para você se enquadrar na captação do investimento. Então, o que eu vejo assim, a gente precisa diminuir esse vale da morte. A gente faz isso, eu ia falar um número, 52% das startups que dão certo no Centelha de Florianópolis são formadas por mestres e doutores de universidade. Então, a senioridade do empreendedor ela é muito importante para o sucesso do programa. Não adianta a gente ficar enchendo de alunos de 18, 25 anos numa sala e achar que eles vão criar, entendeu? 1000 maravilhas, entendeu? Ele não tem experiência de vida, não tem experiência prática, ele não teve, né? Então, se a gente pega pessoas de mais você seniors... se falar para eles que eles não têm as experiências de vida, eles vão ficar loucos também. Então, né? aí o que falta é a gente fazer um trabalho de plano de carreira para esses meninos, entendeu? Para falar para eles assim, tá, o que você é bom? Ótimo. Quais empresas do mercado você conhece? Você está apto para trabalhar numa dessas empresas? Se ele não está apto nem para trabalhar numa dessas empresas, como que ele vai concorrer com essas empresas? Perfeito. Então, Verdade. a gente tem que ter essa humildade de reconhecer os líderes daquele segmento e você querer aprender com os líderes. Isso é os mentores. Não é você chamar o cara para ficar dando feedback para startup, não. Ele lá na empresa do cara, ele aprender com o cara no dia a dia. Perfeito. É um junior achievement, o sombra do junior achievement. Agora, você acha que a gente tem, assim, perfis tão bons aqui em Goiás, onde as pessoas poderiam se vincular ou ficar junto desses mentores, ou acharem pessoas que são mais voltadas? Ótima pergunta de novo. O Hub Gintech e o Hub Cerrado fazem parte da Acespro. Certo. Então, teoricamente, todos os hubs fazem parte da Acespro, porque a gente está no mesmo ecossistema. Principalmente o Gintech e o Hub Cerrado, que a gente tem uma pegada de TI, de tecnologia. Perfeito. Mas a gente tem o Hub o Agro, da FAEG. A gente tem o Hub da cooperativa, da OCB. A gente tem agora o Hub Senai, né, que é mais para a indústria 4.0. Então, eu acho que Goiânia tá se vocacionando em hubs. Eu nunca vi uma cidade com tantos hubs quanto Goiânia. Legal. E aí entra um pouco do ego que a gente estava falando do goiano. Que ao invés da gente ajudar os que já existem, não, vamos criar um novo. Né? Então, existe essa competitividade do goiano. Mas que, por um lado, a gente está gerando polos de inovação. Né? A gente está gerando polos de inovação. E o nosso principal centro de excelência hoje é em IA, da UFG. Perfeito. Então, Goiânia tem uma vocação para TI que nem Goiânia sabe. Né? E lá no Goiânia 2 a gente tem incentivos fiscais de SS, de PTU, ITBI. E a gente precisa levar um âncora. Porque sempre começa com âncora. Então, eu vejo que quem seria, por exemplo, não sei se pode falar o nome das empresas, mas que tipo de indústria que iria para lá? O que tipo de empresa que iria para lá? Quem seria essa âncora? Incentivos fiscais para TI, a gente tem incentivos fiscais para logística,
tem incentivos para toda a cadeia do turismo, para centros de saúde, eventos, tá? Estúdios como esse aqui, entendeu? Também ter incentivos lá da economia criativa. Então, assim, é que realmente é muito novo. A gente lançou em abril lá. E como existe uma demanda reprimida para comércio, metade das vendas lá foram para comércio. Entendi. Né? Então, é um projeto também de longo prazo. Então, a gente não faz desenvolvimento imobiliário no curto prazo. Nós já estamos lá no Goiânia 2 há 7 anos, fomentando tecnologia e inovação. Este ano que a gente lançou o Polo Tecnológico. Perfeito. Então, o Hub de Inovação foi para consolidar essa cultura de tecnologia e inovação. Então, por isso que a gente trouxe a ACE na época, depois a gente trouxe o Founders, aí a gente trouxe a CESPRO, a gente trouxe a Softex, depois a gente trouxe a Startse, agora queremos trazer o Cimatec, e aí aos poucos a gente vai engrossando o nosso caldo de TI goiano aqui até chegar na Caixa de Florianópolis. Né? Essa é a ideia. Por isso que a gente está trabalhando também de uma forma muito sincronizada aí com o Pacto pela Inovação. O que falta para Goiás se tornar um polo de tecnologia e inovação no Brasil? Quando a gente fala de polo de tecnologia, quando a gente fala em empresas de inovação, com certeza fala sobre a questão do funding, né? Dos venture capitalists. E aí, você está falando que o governo já é um bom funding para algumas coisas ou algumas iniciativas. Mas se a gente for... as teses deles com certeza estão em editais e tudo mais. Mas e venture capitalists? Eu sei que a Sirius é uma. Aqui em Goiás, tem mais venture capitalists que apostam e que acreditam na tecnologia? O que acontece? Teve uma outra venture capitalist, na época, chamava 5 vezes mais. Só que ela sumiu. Então, a maioria dos venture capitalists no Brasil, eles deram errado. Essa é a grande verdade. Isso. Ou eles não tiveram governança, né? Uma pirâmide. Então, teve muito problema aí de criptomoedas, de venture capitalists no mercado. Então, só sobreviveu aqueles que eram profissionais e que tinham governança. Certo. No nosso caso, quando a gente viu que não tinha startups suficientes aqui em Goiânia, a gente foi para Brasília. A gente montou um hub em Brasília. E aí a gente transformou a ACE Goiânia em ACE Centro-Oeste. Então nós já tínhamos posições em Goiânia, fomos para Brasília e pegamos as melhores startups de Brasília e de Goiânia. Quando a gente zerou as startups de Goiânia e Brasília, que a gente já tinha pegado as melhores, a gente foi para Florianópolis. Entendi. Depois que a gente investiu nas melhores de Florianópolis, a gente abriu a TES para o Brasil. E aí a gente começou a ver que as startups brasileiras, elas às vezes não entregavam produto de classe internacional para empresas que tinham uma demanda internacional. Aí a gente criou o Venture Capitalist em Israel. Então, para todo Venture Capitalist ele crescer e se desenvolver, ele tem que procurar mercados, né, e boas startups. Ele não pode queimar a grana. Entendi. Então, por isso que às vezes a gente foi tão exigente nos investimentos que nós fizemos. Das 60 startups que nós investimos no Brasil e em Israel, apenas 6 são goianas. 10%. E vocês viram quantas? E não é poucas. Por quê? Porque são as melhores. Tá. É porque realmente o mercado de startups, ele é muito difícil. E aí, por isso que os venture capitalists, ao longo do tempo, eles deixaram de existir, porque eles não retornavam o investimento que os investidores aportavam. Perfeito. Então, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com o dinheiro do investidor, porque eu estou gerindo um recurso do meu investidor. Então, eu tenho que ter uma transparência, eu tenho que ter uma prestação de conta trimestral, eu tenho que acompanhar as startups, eu tenho que fazer um relatório fidedigno para ele acreditar no que ele está investindo, né? Então, esse mercado de startup teve um boom, né, no período da pandemia, principalmente porque o juro estava baixo. E agora que o juro está alto, está tendo uma escassez, né, de investidores para startups. Por quê? Por causa do risco, por causa do custo do capital. Compensa muito mais você deixar o dinheiro parado em renda fixa sem risco do que você... É como capital de risco, né? Venture Capital é capital de risco. Então você só coloca 10% das suas economias em Venture Capital. Mais do que isso é muito arriscado. E um retorno do Venture Capital ele é de 10 a 15 anos para você retornar o que você aportou se você for bem sucedido. Isso ainda corre o risco, né? Entendeu? Risco então por isso você tem que ter 100%. portfólio, né? A gente fala que você tem que ter muita startup no portfólio para algumas darem certo e outras não. E também a gente percebeu que esse mercado ele é muito mais difícil do que o pessoal imaginava. Entendi. Então, por isso que ele é tão restrito, por isso que ele é tão difícil. Então, eu vejo que por isso que eu falo que a gente tem que transformar essas empresas analógicas em empresas digitais para elas virarem empresas de verdade, não ideias.
Uhum. Empresa sem faturamento é só uma ideia. Perfeito. Então, eu acho que a gente tem que ter essa maturidade de sair do lifestyle business e ir para a vida real. Que a maioria das empresas são lifestyle aqui. Não, e startup, isso é normal, gente. 80% das startups é ideia. Apenas 20% é empresa de verdade. A gente tem 200 startups em Goiás. Acredite que só 40 fatura. O resto é só ideia. Agora, Não são empresas de verdade. Eu ia só fazer uma pergunta. Você falou 60 startups. Não sei se você pode revelar esse número, mas eu queria saber quantas vocês olharam para investir em 60. Então, para a gente aqui em Goiás, que a gente tem 6 investimentos, nós devemos conhecer aí aproximadamente analisamos mais de 150 startups. Então, 5% que atingiram investimento. E as que a gente não investiu, talvez o timing não era o adequado, que nem com a Nectar, com o João da Nectar, quando a gente foi investir nele, o momento ele já não precisava mais de dinheiro, ele já tinha conseguido investidores, ele teve problema com essas 5 vezes mais, por isso que na época ele passou uma turbulência, então fez um compromisso e o cara não aportou. Entendi. Isso acontece muito. O Ronaldinho Gaúcho ficou fazendo propaganda dessas 5 vezes mais e também não recebeu. Né? O Glauco da Facilita, que é uma startup aí do setor imobiliário, a melhor de Goiás, de Construtec, com certeza. Também, quando a gente foi fazer a negociação com ele, na época ele já tinha fechado com a Solute uma rodada, então já estava bem de investidor. Já estava resolvido. Então, assim, a gente conversou com todas as startups aqui de Goiás, todas, StayApp, a gente investiu. A primeira investimento foi na Results, do Ivan, né, de leads qualificados. Depois foi vendida para Exact Sales, para o hotel que estava aqui em Goiânia ontem no Constru Summit. Show. Depois a gente investiu no Leandro, da BuzzLead. Sim. Que faz campanhas, né, para fomentar a recorrência, né, referral marketing. É um cara, talvez o maior especialista em referral marketing aqui em Goiás. Nós investimos no Gabriel, da Alvo, que é automação de força de vendas, que hoje você, se quiser ter um painel de comando e controle com todos os seus vendedores mapeados no mapa, a Alvo te proporciona isso. Você consegue ter uma gestão de logística muito semelhante ao que a Coca-Cola e a Ambev têm através da Alvo, né, de você realmente fazer uma gestão da sua força de vendas. A Polichat, que também faz chatbot, aí, uma startup também muito boa. E a Congressi, do nosso amigo Whindersson, né, que infelizmente na pandemia os eventos minguaram e ele teve um write-off, né? Então, para você ver, a gente teve um exit, a gente teve um write-off e os outros a gente são startups que estão indo muito bem. Dessas startups goianas que nós investimos, a Alvo e a Polichat é top 5 no Brasil da ACE, do portfólio da ACE. Então a gente vê que a gente tem realmente empreendedores muito bons em Goiás, competitivos, né? Mas que é difícil chegar lá, é um darwinismo, né? E eu queria fazer só uma pergunta sobre, você comentou e agora puxando esse startup gancho. já faturam mais de 1 milhão por mês, para você ter uma ideia. Cara, que incrível isso. A Polichat, a Alvo. Então são startups aí que já estão num Series A, são startups que estão muito bem colocadas. A Polichat foi mapeada pela Meta, pelo Facebook, como uma das 40 startups que eles têm no mundo, que tem homologado o certificado deles, né? Da API, e o que era um chatbot está virando quase que... Eles estão tendo um banco de dados riquíssimo, que isso está gerando outros negócios. Legal. Né? Que é o que toda startup que sabe trabalhar data-driven faz, né? A partir do momento que ela tem esses dados, ela começa a gerar mais valor para a empresa, por exemplo. Né? Surgem novas verticais, né? O cara consegue de conversão de leads, né? Você começa a trabalhar inteligência artificial, a própria Alvo também já fintechizou também. Então você começa a oferecer serviços adicionais para aumentar o LTV, aumentar, né, o faturamento médio por cliente. Então são empresas que sabem tratar o cliente. A Alvo já é Latam, já vendem para a América Latina, a própria Polichat também já vende no mundo inteiro. Né? Teve um outro empreendedor muito bom que sempre esteve com a gente, infelizmente a gente nunca conseguiu investir nele, mas que é uma referência também, Health Tech, é o André, da Mindfy. Né? O André já levantou mais de 2 milhões em editais, e ele é um cara de biotech. Biotech sem edital você não faz. É um segmento saúde, biotech... saúde, é muito biotech, regulado? Porque é muito regulado, então é muita grana.
E você tem que ser muito bom. Ele automatizou todos os prontuários médicos dos maiores hospitais e clínicas do Brasil. E aí, Marcos, você comentou que tem bons empreendedores em Goiás, você está mostrando na prática aí alguns exemplos de empresas que vocês investiram e que estão tendo sucesso, até exit e tudo mais. Então eu queria saber isso. Faltam empreendedores de outras áreas, tipo marketing, administração e tudo mais? Ou faltam programadores? Falta de tudo? Como que a gente poderia resolver isso? Eu acho que a gente tem que segmentar. A gente precisa de profissionais de marketing, a gente precisa de profissionais de programação, a gente precisa de profissionais de UX, a gente precisa de Agile, a gente precisa de uma série de... É um mosaico. Então acho que a gente tem que criar verticais e começar a formar a mão de obra técnica. A gente tem que pensar em técnico, a gente tem que pensar em cursos curtos, Escola do Futuro, Senac, Senai, né? E que esses alunos eles façam parte de um estúdio para atender demandas das incubadoras, dos empreendedores que têm edital do Estado, para a gente formar mão de obra. E essa mão de obra, uma vez formada, ela vai para o mercado, ou para as próprias startups, ou para empresas de tecnologia do mercado. E aí sim você está aumentando o cluster, o APL de tecnologia no Estado, porque essas ideias estão virando empresas, estão virando CNPJs. Quando você fala estúdio, o que você quer dizer? Assim, um laboratório de pequenos prototipagem. laboratórios? A gente chama de Innovation Lab. Show. Que é tipo uma sala com computadores onde os programadores vão sentar e vão programar. Isso, e tem alguém fazendo o matchmaking com o mercado e vendendo essas soluções, né? E precificando isso, e as startups pegando dinheiro digital e lá e contratando esses projetos. E aí vocês vão orientar resultado. Aí que está o caminho. Aí também tem que ter um acompanhamento disso. É como se fosse uma software house. Uhum. Que você tem o owner do projeto e tem os júniors. Então tem o senior e tem os júniors. Uhum. Então sempre um senior tem que estar acompanhando o trabalho dos júniors até para que os júniors aprendam a fazer a mão na massa. Isso a UFG faz muito com o Centro de Excelência em Inteligência Artificial C e a fábrica de software. Ou seja, a fábrica de software ela atende às demandas do CEA. Então, esses alunos de graduação eles já vão aprendendo a programar com demandas de mercado e depois eles vão para as empresas. Muito legal. É um ciclo, né? Como se a gente estivesse criando um letramento digital, mas não só em programação, em tudo que você falou, marketing, UX, tudo que envolve uma startup, né? O universo de uma startup. Marquinhos, vamos falar sobre a parte de retorno para o founder. Porque eu acho que isso as pessoas têm muito essa ilusão de que vão abrir uma startup, já vai começar a ter gente, sei lá, de outros capital países. próprio. Se não tiver capital próprio, nem abra a sua empresa, viu? Começa por aí. O pessoal às vezes não tem caixa e quer fazer uma startup. Uhum. E aí nenhum investidor bota mais dinheiro no bootstrap, que a gente fala. Certo. Investidor que bota dinheiro em MVP, ele tá comprando um risco altíssimo. A chance de não dar certo é 90%. Mas qual que é o ponto? Então, exatamente, eu ia perguntar exatamente isso. Porque dá para o cara criar bootstrap e evoluir e gerar caixa com a própria... Então, bootstrapping, na minha opinião, ou você tem dinheiro de edital, ou você tem caixa própria, ou você tem capital próprio. Entendi. Nunca é do zero mesmo. Não. Ou então é FFF, Family, Friends and Fools. Alguns amigos seus que gostam muito de você, os seus pais que te acham lindo, maravilhoso, vou acreditar em você. Entendi. E a chance dele perder o dinheiro é 90%. Entendi. Então por isso que é melhor gastar dinheiro de governo. Por isso que é o Family and Fools, né? E aí, no caso, para você ter acesso a esses dinheiros de governo, como que faz também? Então, os editais, existe, editais da FAPEG, editais da Funtech. Esses editais é justamente para bootstrapping. Tá. E principalmente para desenvolvimento do MVP, que é a sua plataforma digital. Uhum. No Hub Goiás mesmo está tendo um edital agora que é o GovTech, exatamente. Esse é um exemplo disso. Esse é um Living Labs, né, que a gente chama lá na Europa, que você abre demandas do próprio governo para que os alunos desenvolvam soluções. E eles estão usando recursos do Centelha. Então eles pegaram assim, 60 mil para protótipo. Eles né? pegaram, tem 30, eles atendem 30 ideias, por exemplo. Eles falaram, dessas 30 eu vou atender 10 com soluções para para Gov. Uhum. Então eles pegaram uma parte do Centelha e falaram, vamos segmentar para IGOV. Eu poderia segmentar, fazer outros segmentos, mas eu acho que não é legal deixar mais aberto isso. E aí o segredo lá em Israel que eles fazem muito nos NITs, né, nos núcleos de inovação tecnológica, é trazer a wishlist das empresas. Legal isso. Porque você trazendo a wishlist das empresas, o empreendedor sabe o que ele tem que criar. Senão o cara não sabe nem o que ele vai criar.
Ele não tem nem ideia, porque ele não sabe o que o mercado está demandando. Ou seja, e não cabe mais, não cabe tantos Steve Jobs no mundo quando falava assim, ele nem sabe o que ele quer e a gente vamos criar para ele, né? Não o wishlist né? é inovação aberta, é você pelo menos perguntar para a empresa, o que você está precisando? E aí que é legal os hackathons por segmento, porque aí pelo menos as empresas abrem suas demandas internas e os empreendedores descobrem o que as empresas estão procurando. E isso é um negócio tão interessante que... A inovação aberta é o caminho de você fazer matchmaking entre empresas e startups. Eu acho que talvez essa é a próxima etapa do Hub Goiás, que a CESP pode contribuir, trazendo as empresas para demandarem vocês né, as soluções tecnológicas para vocês criarem. E já entra monetizando, né? Esse que é o Financiando negócio. o próprio estúdio. Véi, assim, Sim, essa conversa hoje tá sendo tão... Eu tô anotando tanta coisa aqui que eu tô aprendendo coisa demais. O que eu tô pensando? A gente brinca de que isso chama engenharia reversa. O que você acabou de falar é o seguinte... que todo mundo tá fazendo errado. Porque é o seguinte, mesmo uma empresa que tá consolidada, ela tem que o tempo inteiro, a gente tá experimentando isso lá, a gente tá com 5 anos de mercado. A gente conversa com o usuário todo dia, com milhares de usuários, para tentar saber o que eles querem. Porque a gente quer vender uma solução que ele quer pagar. Perfeito. E às vezes a gente quer, igual você falou, fazer a engenharia do jeito errado. Tipo assim, ó, não, nossa, eu tive uma ideia aqui que eu tenho certeza que o mercado vai absorver daqui 5 anos. E aí você começa a fazer ela, você nem conversou com o cliente. A gente fala muito na parte de pitch, por exemplo, de startup, pro cara definir o problema primeiro e validar o problema, né? Então, o negócio de resolver não problemas e tudo mais. Não tem jeito de você criar uma solução sem ouvir o usuário. Ou seja, isso não serve só para inovação aberta de startups fazendo bootstrap ou começando a vida, mas serve para qualquer empresa, né? Perfeito. Perguntar para o cliente o que ele quer e quanto que ele está disposto a pagar para ver se dá certo, né? Isso que você está falando, eu lembrei muito do toyotismo da década de 50, que baseou-se, a metodologia do toyotismo baseou-se no target cost. Ela perguntava para o mercado o que ela queria comprar, qual carro ela queria comprar e quanto ela queria pagar. E aí ela trazia para o chão de fábrica, o mercado quer esse carro e pagando isso, a gente tem que desenvolver esse carro nesse mais preço. Barato. O LTV é X, então o CAC tem que ser tanto. Ela entendeu o que o mercado queria. Então ela desenvolveu um produto que o mercado falou que eu quero esse tipo de carro nesse preço. Então ela procurou desenvolver algo em cima da demanda de mercado, da pesquisa de mercado. Não, Olha que fantástico. O que eu tô achando aí engraçado você faz a engenharia reversa. Eu tenho que fazer um carro nesse preço, né, com essa característica. Quais são os materiais que eu vou usar para o custo ficar aí mais baixo? Aí é o Corolla, é o segredo do Corolla. Que tá ali... Que é o melhor custo-benefício, né? No mundo, né? No mundo, eles pensaram mundialmente, né? Agora sim, Marquinhos, a gente tá chegando aqui no final da entrevista. No Vou fazer final, a última... tudo vem da qualidade total, gente. A qualidade? Startup, a inovação, a tecnologia é uma evolução da qualidade total, da ISO. Então a gente sempre tem que colocar a qualidade em primeiro lugar. Né? Essa questão de ser como é que você entrega o maior valor? Da curva ABC, isso de ouvir a sua equipe de fato, e sua equipe sabe onde tem que fazer os ajustes, às vezes você que não está sabendo ouvir, né, tá sendo um top-down, né, achando que você já sabe tudo. Então essa característica asiática de saber ouvir, né, foi o segredo do sucesso deles, na Coreia, do Japão, né, na própria China. Entender o mercado. E não ter essa arrogância de querer impor um produto como a Ford e a GM, né? Marquinhos, e assim, ó, como última pergunta aqui que eu vou ter aqui, porque a gente tá chegando no final, é o seguinte, eu queria saber quando que os investidores, então, a gente colocou a trajetória de uma startup, a gente colocou qual que seria o ideal dela começar, que existe, assim, os labs que poderiam estar fazendo, né, os protótipos, você, inclusive, deu o caminho de... daquele primeiro, do bootstrapping, ser financiado por dinheiro de governo ou então de editais que estão ali. Perfeito. Quando que o investidor, de fato... Hoje, principalmente o investidor mais maduro, o investidor muito mais estudado, né, nesse sentido do ecossistema como um todo, quando que ele está dentro, então, quando que vai começar a brilhar o olho dele algum tipo de empreendimento de tecnologia e de inovação? Hoje o mercado exige um faturamento mínimo de R$50 mil mês para você buscar um venture capital. Perfeito. Então você tem que estar faturando. E aí, além de o que você falou, que é dinheiro de editais, dinheiro de governo, tem Sebrae Tech. Eu acho que Goiás está perdendo muito tempo em não ativar o Sebrae Tech. Lá em Santa Catarina, por que tantas empresas viram? Porque tem fonte de financiamento. Uhum. Então, você não conseguiu lá entrar no Centelho, cara, vai lá no Sebrae Tech. Monta o seu CNPJ, vai para cima. O que você precisa?
70% o Sebrae vai te dar, 30% você tem que botar de contrapartida. Perfeito. Então, se você quer fazer um bootstrap, você tem que ir atrás de fontes de recurso. Ou então você tem um capital próprio e você saber usar esse capital próprio desde que você também venda. Né? Às vezes o pessoal fica fazendo muito desenvolvimento, a gente chama de overfit e não market fit. Market fit é o que você precisa fazer para vender, só isso. Overfit é quando você fica fazendo mais do que precisa e não se preocupa com a venda. Perfeito. Então o importante é vender fazendo o mínimo MVP, que é o mínimo produto viável que a gente chama, né? E aí a partir daí você vai fazendo outras versões, 2.0, 3.0, desde que você esteja vendendo a primeira versão. Não adianta eu fazer 2.0, 3.0, se nem 1.0 está vendendo. Se eu não tenho caixa para isso. Então, acho que a gente tem que ter essa maturidade. E por isso que eu falei que a gente tem que preocupar muito com estágio e trainee. A gente tem que inserir essa juventude no mercado. Uma vez que a gente inseriu a juventude no mercado, ela vai fazer um plano de carreira. E aí ela vai gerar emprego e renda para a própria família, para a própria cidade. Então, tem que ter esse pensamento em quanto eu estou ganhando e quanto eu estou vendendo. Tem que ter essa preocupação com o financeiro. O goiano, ele parece que ele não quer estagiar, não quer ser trainee, já quer ser dono de empresa. Ele já quer chegar, né, no plano de carreira lá em cima, logo no início. Não, a gente tem que ter essa humildade, igual o americano, o alemão, de trabalhar, às vezes até lavando prato, fazendo serviços menores, mas sabendo que o importante é ter um dinheirinho no final do mês. Show. Né, ter uma independência financeira, né? Então, acho que é isso, é sair um pouco da asa da família, né, e construir a sua carreira. A gente precisa, né, eu acho que sair da zona de conforto. Show de bola. Uma coisa muito interessante, a gente falou de SaaS e tecnologia e tal, e a gente está falando de MVP, acho que uma dica muito interessante para todo mundo que quiser trabalhar nessa área é fazer, por exemplo, e que quiser buscar daqui a alguns anos um VC, é tentar fazer uma coisa que a gente fala na tecnologia que é micro SaaS, né? Ou microserviço mesmo. Acho que é micro SaaS mesmo. Que é tipo assim, ó, dá para você fazer um MVP de algum problema que seu cliente tem, alguma demanda que ele tem, wishlist e tal, igual a gente falou, que você faça tipo assim, ó, não, esse programa aqui ele só faz uma coisa específica. Essa é uma forma de você validar o negócio e de já começar as primeiras vendas, né? Porque tem muita empresa que pagaria muito. Eu vi um caso esses dias de um indiano, se eu não me engano, que ninguém conhece ele é super escondido, mas um cara descobriu lá, clicando sem querer, foi ver os complementos. Ele vende alguns complementos pro Google Chrome e cobra por assinatura, tipo $9 por ano, alguma coisa assim. E aí eles descobriram que uma empresa tipo um Facebook da vida paga para algumas pessoas do marketing dessa empresa. Então, sei lá, tem 100 pessoas no marketing. Então, eles pagam $900 por ano para essa empresa só por um complemento. E ele só faz uma atividade, eu nem lembro o que era. Um complemento que você abre um site e ele te fala alguma coisa dentro desse site. Ou seja, um micro SaaS desse, um serviço específico, o cara tá gerando vendas ali e ele nem tá em busca de VC, né? Mas se ele tivesse em busca, com certeza um VC olharia para isso com bons olhos, porque é um serviço específico, é um MVP que tá funcionando, ele tá entregando valor para o usuário e tá vendendo, né? Então, eu vou te dar uma dica aí. O que mais importa numa startup para ela crescer chama runaway. Runaway é o caixa. E aí, sempre que você vai fazer uma rodada, é porque você está precisando de caixa. E aí você tem que olhar a sua necessidade de caixa por 2, 3 anos. Se uma startup ela fica sem caixa nesse período, ela quebra. Aí ela é obrigada a fazer um early exit. Ela vai vender pelo último markup. Isso ela conseguir vender. Isso já não houve um conflito entre sócios, né? Sim, então, esse runaway é muito importante. Então, a pergunta do Ferreira, né? Como fazer um investment ready, né? Como preparar a sua empresa para o investimento? Você tem que saber quanto você gasta por mês, o quanto você gastaria para crescimento. Então, você tem que ter uma estratégia de crescimento e o que você faria com esse dinheiro nos 2 anos, entendeu? Então, se eu estou pedindo R$2 milhões numa rodada de investimento por 10%, significa que a startup tem um pré-money aí de 20 milhões, né? Um valuation de 20 milhões, eu estou abrindo 10% do equity por 2 milhões e eu tenho uma previsão de gasto de 1 milhão por ano. Certo. Então, esse dinheiro eu vou usar para melhorar o meu MVP ou para melhorar a minha força de vendas ou para... Você tem que saber o que você vai fazer com o dinheiro exatamente. Entendi. Né? Então, esse planejamento ele é fundamental para qualquer rodada de investimento. Né? Então, e aí você faz tipo um compromisso com o investidor. Então, você vai prestar conta para ele em cima daquela sua estratégia de crescimento. Então, se você também não tem essa maturidade, é melhor você trabalhar com caixa próprio.
porque o investidor vai te cobrar aquele compromisso que você fez com ele. Vai. No final, a conta vai fechar e vai chegar ali, né, cara? E aí que começa as cobranças e às vezes começa o problema entre sócios, né? A maior parte dos problemas de startup é briga entre sócios. É mesmo. Mas é imaturidade também, assim, do próprio sistema, do próprio ecossistema, talvez? Sempre acha que faz mais que o outro. Tá. Aí é uma questão de ego, principalmente quando a startup está se dando bem. Aí que começam os problemas. Que eu que fiz tal coisa. Né? Isso. Interessante, né? Onde era para todo mundo estar feliz, porque tá dando bem. Um acordo de acionistas, vesting. Tudo isso é fundamental antes de uma rodada, para não dar pau. Né? Então, é essa maturidade. É aquele negócio que... Por isso que é importante essa experiência de mercado, né? De ter estágio, de fazer trainee, de assumir uma posição dentro da empresa, de descobrir o departamento que ela desempenha mais. Então, por isso que eu acho que é muito importante esses hubs também abrirem vagas de emprego. E não falar só em empreendedorismo, mas também falar em vagas de trabalho, né? Show de bola. Tá bom? Marcos, assim, ó, gratidão por você ter compartilhado esse tempo com a gente. Assim, eu tenho certeza que a gente poderia ficar aqui mais 2 horas, com certeza. E quanto conteúdo que você tem, assim, é muito relevante. As pessoas precisam de ter acesso a esses conteúdos, principalmente aqueles que querem vir para esse mundo da inovação, para esse mercado tecnológico, que a gente sabe que é o próximo passo de todas as empresas. Aquela que não se inovar, ela tá fadada e a morrer à míngua, né? Vamos se dizer. Então, é muito importante esses tipos de assunto e a gente fomentar cada vez mais esse mundo empreendedorismo inovador. Então, gratidão por você estar vindo aí pra gente. Eu que agradeço, Marcos Ferreira, Israel, pela oportunidade. Sempre bom falar aqui sobre empreendedorismo, tecnologia e inovação e essas experiências, né? Porque muito que eu tô falando aqui não é o jargão usual do mercado, né? As pessoas não gostam de falar a verdade ou dar o feedback honesto, que a gente chama, né, no universo de startups, falar a verdade, né? A verdade dói, né? Ela é dolorida, né? E o ego, né? As pessoas têm que desapegar um pouco do ego nessa hora. A gente não inova com ego. A gente tem que ter a gente tem que ser assim, neutro, né? Exercer neutralidade, assim, para você conseguir enxergar fora da caixa. Né? E, então essas trocas foram muito boas, talvez seja uma das melhores pods assim, que eu já tive falando sobre o tema, porque vocês têm essa maturidade de absorver às vezes a realidade. Então acho que vocês estão fazendo um trabalho fantástico aí no ecossistema. Acompanhei a última viagem de vocês aí, né, pela Startup Summit lá em Florianópolis, que talvez seja o nosso maior evento de startup no Brasil, depois do Web Summit do Rio, e que é um ambiente fantástico, né? Eu acho que todo estado tinha que ter um ambiente, né, como aquele para startups, né? O nosso sonho é que Goiás possa adquirir a cultura, pelo menos, né, de Santa Catarina. Eu acho que a cultura é muito importante. Perfeito. Porque lá até um taxista fala de tecnologia, né? Fala de programação. A galera exerce isso, consome tecnologia local. Então, acho que o dia que a gente começar a consumir as nossas tecnologias goianas, a gente vai começar a valorizar mais o universo digital. Super show. Muito massa, acho que eu nem tenho ressalvas aí, acho que é só esse ponto aí, né? O remédio amargo normalmente é o que cura, né? Então, esse tipo de verdade a gente precisa ouvir. Eu anotei uns 20 insights aqui, coisas que a gente precisa estudar em qualquer área que a gente estiver atuando, na empresa onde eu estou, como mentor em startups, dentro do Hub, aqui nos podcasts, conversando com outros empreendedores, tem muita coisa pra gente fazer aí, muito trabalho a ser feito. Né? Então, a última deixa foi legal você falar aí, que eu lembrei da nossa visita no Plug and Play lá no Vale do Silício em 2018. Legal. Que talvez seja um dos ambientes de coworkings mais fantásticos que eu já tenha visto. Cada baia era patrocinado por uma empresa. Então aquela startup estava... Que incrível isso. Se fosse um P&D da empresa dentro do Plug and Play, a própria caixa lá, né? Várias empresas top desenvolvendo lá como se fosse um wishlist, uma inovação aberta com o Plug and Play, o Plug and Play trazendo as startups que lidam com aquele assunto. Muito legal isso, hein, cara? E aí a gente falou, gente, mas como é que vocês fazem isso tudo? Self-made man. Self-made man. O cara, quando ele é bom, não precisa de curadoria, não precisa de padrinho, não precisa. Ele mesmo entrega. Então, quando eu ouvi isso, eu percebi que quando as pessoas têm talento, elas são boas, elas vão ter sucesso de qualquer forma. Então, a gente só tem que direcionar isso para resultados, né? É só criar um ambiente favorável. Então, eu não tenho dúvida que Goiás está amadurecendo muito e em poucos anos a gente vai ter muito sucesso também.
Incrível. Então, depois dessa daí, é isso daí, gente. Assim, acompanhem, curtem, compartilhem. Go InovaCast para você com a relevância de todo esse tema aqui. Os melhores de Goiás estão aqui. A gente se fala.